boa noite. Boa noite. A Polícia Federal vê uma organização criminosa em torno de Jair Bolsonaro. Afirma que o ex-presidente levou para os Estados Unidos presentes de alto valor recebidos em razão do cargo. Bens públicos desviados para o acervo privado dele. E vendidos no exterior com valores convertidos em dinheiro para evitar o sistema bancário formal. Numa operação autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a PF realiza buscas em endereços ligados a suspeitos de executar o desvio. Entre eles, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso. O pai dele, que aparece refletido na foto de um dos objetos de luxo postos à venda. E o advogado Frederic Wassef, que recomprou um relógio Rolex para cumprir decisão do TCU de devolvê-lo ao patrimônio público. No Equador, uma candidata à Assembleia Nacional sofre um atentado depois do assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio. O governo lança o novo programa de aceleração do crescimento com um investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. O Jornal Nacional começa agora. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar a venda ilegal de presentes de luxo dados ao então presidente Jair Bolsonaro em missões oficiais. A PF estima que o esquema tenha rendido R$1 milhão. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e em Niterói, Rio de Janeiro. A investigação envolve o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército, que está preso e investigado por adulterar cartões de vacinação da família dele, do ex-presidente e da filha. O pai de Cid, o general da reserva Mauro César Lourena Cid, que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras e teve cargo no governo. O segundo tenente Osmar Crivellati, também ex-ajudante de ordens, atualmente um dos auxiliares pessoais escolhidos por Bolsonaro na cota que ele tem direito como ex-presidente. E o advogado Frederic Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro. No pedido para realizar a operação, a Polícia Federal afirmou que encontrou fortes indícios de que os 4 negociaram e venderam ilegalmente joias e bens de alto valor recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo dele em viagens oficiais. Segundo a PF, os indícios ainda mostram que o grupo atuou para ocultar os valores recebidos nas vendas dos presentes. A PF afirma no documento que, até o momento, já identificou a negociação de 4 conjuntos de joias e objetos de valor. Um conjunto de itens masculinos da marca Chopard, contendo uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe e um relógio, presentes da Arábia Saudita em 2021. Um kit de joias contendo um anel, uma caneta, abotoaduras, um rosário e um relógio da marca Rolex de ouro branco, dados a Bolsonaro pela Arábia Saudita em 2019. Uma escultura de um barco dourado sem identificação de procedência até o momento e uma escultura de uma palmeira dourada, entregue pelo Bahrein ao então presidente Bolsonaro em 2021. E um relógio da marca Patek Philippe, possivelmente recebido do Bahrein também em 2021. Pela lei, os presentes recebidos pelo presidente da República ou integrantes do governo durante viagens e compromissos oficiais devem ser registrados no acervo da presidência como de interesse público e incorporados ao patrimônio cultural brasileiro. A lei estabelece como exceção itens consumíveis, como frutas típicas ou bebidas, e os considerados de uso personalíssimo, como roupas e perfumes. Em março deste ano, o TCU reforçou que itens de uso pessoal de alto valor devem ser registrados como patrimônio da presidência. A operação de hoje foi batizada de Lucas 12:2, em alusão ao versículo da Bíblia que diz: "Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido." Ao autorizar a operação de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acolheu o argumento da Polícia Federal, que classificou o entorno do ex-presidente Bolsonaro como uma organização criminosa. Segundo a PF, os indícios contra pessoas próximas a Bolsonaro surgiram a partir de material encontrado no celular do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e também em busca e apreensão realizada em maio. A Procuradoria-Geral da República defendeu o envio do caso para a Justiça Federal em Guarulhos, que apura a tentativa de aliados de Bolsonaro de liberar as joias recebidas do governo da Arábia Saudita. Já a Polícia Federal entendeu que a atuação dos alvos da operação de hoje
faz parte de um contexto maior, que eles agiam como organização criminosa. Atuavam basicamente em 5 frentes: ataques virtuais a opositores, ataques às instituições STF, TSE, ao sistema eletrônico de votação e à integridade do processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataque às vacinas contra a Covid e às medidas sanitárias na pandemia, e uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. O ministro Alexandre de Moraes concordou com a PF e manteve o caso no Supremo. Moraes destacou que a venda dos presentes foi incorporada ao patrimônio do ex-presidente. Na decisão, Moraes disse que a análise da quebra de sigilo de Mauro Cid identificou indícios de que Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, Osmar Crivellati, Mauro César Barbosa Cid, Marcelo da Silva Vieira, o ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência e outras pessoas ainda não identificadas atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República e ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome em viagens internacionais entregues por autoridades estrangeiras para posteriormente serem vendidos no exterior. Segundo o ministro, identificou-se em acréscimo que os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. As investigações mostram que joias e presentes entregues a Bolsonaro começaram a ser negociados nos Estados Unidos ainda em junho do ano passado. Em junho do ano passado, a equipe de Mauro Cid solicitou ao Gabinete de Documentação Histórica a lista dos relógios recebidos de presente pela presidência até aquele ponto do mandato de Jair Bolsonaro. No dia 2 de junho, um ajudante de ordens recebeu a lista de 37 itens com os dados dos fabricantes de cada um, como solicitado. 4 dias depois, Mauro Cid retirou do acervo um kit de joias composto por um relógio da marca Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras, uma caneta e um rosário islâmico entregue a Bolsonaro numa viagem oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019. No dia 8 de junho, Bolsonaro e Cid viajaram aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, em Los Angeles. Segundo a Polícia Federal, Mauro Cid levou no voo oficial da FAB o kit de joias. Os investigadores afirmaram que ele não voltou para o Brasil com a comitiva e que levou as joias para a casa do pai, Mauro César Lorena Cid, que ocupava desde 2019 um cargo no escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, em Miami. No dia 13 de junho, Mauro Cid viajou para a Pensilvânia para vender o relógio Rolex de ouro branco e outro relógio da marca Patek Philippe. A PF localizou, a partir da análise de dados armazenados na nuvem do celular de Mauro Cid, um comprovante de depósito da loja no valor de $68 mil nessa mesma data. Esse valor corresponde a R$332 mil. Os dados da conta no BB Américas, que recebeu o depósito, foram informados ao filho por mensagem pelo pai de Mauro Cid, Lorena Cid. Segundo a PF, em seguida, Mauro Cid voltou para Miami e possivelmente vendeu ou expôs à venda o restante dos itens do chamado kit ouro branco em um complexo de lojas. Um relatório do COAF, enviado à CPI dos atos golpistas e obtido pelo G1, apontou transações financeiras consideradas atípicas nas contas de Lorena Cid. O relatório destaca que de fevereiro do ano passado a maio deste ano, ele movimentou quase R$4 milhões entre valores recebidos e enviados. A Polícia Federal afirmou que um novo conjunto de presentes oficiais deixou o Brasil alguns meses depois. A mala embarcou no avião presidencial que levou Bolsonaro para os Estados Unidos no fim do mandato. Em 30 de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro, Mauro Cid e uma comitiva viajaram no avião presidencial para Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, mensagens do celular de Cid indicaram que estaria levando consigo uma mala específica que deveria ter como destino a casa de seu pai, o general da reserva Mauro César Lorena Cid, na cidade de Miami.
Segundo a PF, essa mala continha 2 esculturas douradas, uma árvore e um barco. A escultura da árvore é semelhante à recebida por Jair Bolsonaro em novembro de 2021, numa viagem ao Bahrein. No dia 4 de janeiro deste ano, quando Lorena Cid já estava com a mala, o filho, Mauro Cid, pediu para ele não esquecer de tirar fotos. O pai enviou então uma sequência de fotos dos 2 objetos. Numa delas é possível ver o reflexo de rosto de Lorena Cid na caixa de uma das esculturas. Mauro Cid enviou ao pai endereços de lojas que compram e vendem produtos de ouro e outros metais preciosos. Em 18 de janeiro, em mensagens trocadas com Marcelo Câmara, assessor do ex-presidente, Mauro Cid disse: aquelas 2 peças que eu trouxe do Brasil, aquele navio e aquela árvore, elas não são de ouro. Elas têm partes de ouro, mas não são todas de ouro. Então não estou conseguindo vender. A Polícia Federal destacou que neste mesmo voo de dezembro, Mauro Cid possivelmente levou para os Estados Unidos o chamado kit rosé, um conjunto de itens masculinos da marca Chopard que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu em uma viagem à Arábia Saudita. Segundo a PF, Cid também tentou vender o kit contendo uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe e um relógio, no leilão da empresa Fortuna Action em Nova York em fevereiro. O valor esperado de arrecadação, entre 120 mil e 140 mil dólares. Mas não houve comprador. No dia 1º de março deste ano, Mauro Cid e Marcelo Câmara voltaram a conversar sobre o kit rosé, que não foi leiloado em Nova York. Mauro Cid disse: tá lá em Nova York, tá descendo ainda, né? Na conversa, segundo a PF, os 2 falaram possivelmente sobre recursos financeiros de Jair Bolsonaro em posse de Lorena Cid. Mauro Cid disse: e o resto, e meu pai não conseguiu sacar tudo. Ele sacou 6, né? E depois vai sacando o resto. Em março deste ano, o Tribunal de Contas da União começou a discutir sobre a necessidade da devolução das joias de ouro branco e diamantes ao acervo presidencial. Foi então que auxiliares do ex-presidente Bolsonaro começaram uma operação para recuperar e repatriar o kit de joias. Mauro Cid, Osmar Crivellati e o advogado Frederico Wassef articularam o retorno do kit de joias para o Brasil. Em 8 de março de 2023, Mauro Cid encaminhou para Crivellati o link da página da loja Precision Watches e outra mensagem contendo o endereço. Foi nessa loja que o relógio foi vendido em 13 de junho de 2022. Numa troca de mensagens entre Osmar Crivellati, Mauro Cid e Marcelo Câmara, Osmar Crivellati pede para que Mauro Cid segurasse a manobra, se referindo à recuperação do relógio na loja da Pensilvânia. No dia seguinte, há vários registros de interação de Mauro Cid com o Wassef. No dia 15 de março, o Tribunal de Contas da União discutiu sobre a necessidade de que Bolsonaro devolvesse as joias ao acervo presidencial. No mesmo dia, Mauro César Barbosa Cid e Fábio Van Garden, ex-secretário de comunicação de Bolsonaro e atual advogado do presidente, conversaram sobre a possibilidade de cassação da decisão do ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União, que colocou Bolsonaro como fiel depositário das joias presenteadas pelo governo árabe, e entregue ao então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Mauro Cid disse: parece que vão cassar a decisão de Augusto Nardes. Fábio Van Garden respondeu: vão mesmo, por isso era melhor a gente se antecipar. A Polícia Federal concluiu que o relógio Rolex Day-Date foi recuperado no dia 14 de março de 2023, pelo advogado Frederico Wassef, que retornou com o bem para o Brasil na data de 29 de março de 2023. No dia 2 de abril de 2023, Cid e Wassef se encontraram em São Paulo, momento em que a posse do relógio passou para Mauro Cid, que retornou para Brasília na mesma data, entregando o bem para Osmar Crivellati, assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal também detalhou outra operação para recuperar os demais itens do kit ouro branco, o anel, abotoaduras e o rosário islâmico. Semanas após a recuperação do relógio, Mauro Cid voltou aos Estados Unidos e procurou um representante de um banco americano. Segundo a PF, ele, seu pai Lorena Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro possuem ou possuíam conta bancária neste banco. Cerca de 2 meses depois, a PF encontrou na casa de Mauro Cid
comprovante de saque no valor de 35 mil dólares. A PF disse que Mauro Cid sacou o valor nos Estados Unidos no dia 27 de março de 2023. No mesmo dia do saque, Mauro Cid encaminha mensagem para Osmar Crivellati. Resolvido. Crivellati comemora. Excelente. Ihu. Numa rede social, Fábio Weingarten afirmou que o diálogo com Mauro Cid se refere à entrega voluntária e antecipada ao Tribunal de Contas da União antes do pedido formal e que foi isso que acabou ocorrendo. Weingarten afirma que qualquer outra interpretação está contaminada de má vontade ou de uma frustrada tentativa de envolver o nome dele em ações que desconhecia. Nós não conseguimos contato com a defesa de Osmar Crivellati e não tivemos retorno da defesa de Frederic Wassef. O nome de Jair Bolsonaro aparece 93 vezes nas 105 páginas do documento da Polícia Federal. A primeira citação aparece quando a Polícia Federal fala do foco da investigação: desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito. Ao longo do documento, a polícia reproduz mensagens trocadas por pessoas próximas ao ex-presidente. Um dos diálogos é de janeiro deste ano. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid fala com Marcelo Câmara, ex-assessor especial de Bolsonaro. A PF diz que o conteúdo do áudio revelou inicialmente que o general Mauro Lourena Cid estaria com 25 mil dólares, possivelmente pertencentes a Jair Bolsonaro. Cid diz: tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash aí. Meu pai estava querendo, inclusive, ir aí falar com o presidente. E aí ele poderia levar, entregaria em mãos. Mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Em outro momento, Cid e Marcelo Câmara discutem a legalidade da venda dos itens. A PF afirma que, nesse trecho, Cid faz referência a Marcelo da Silva Vieira, o ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica. Cid diz a Marcelo Câmara: liga para ele, ele tinha me falado, ele me garantiu que poderia, que o presidente poderia fazer o que quisesse, porque isso são itens personalíssimos. Segundo a lei, os itens não são personalíssimos, apenas se fossem perfumes ou roupas, por exemplo. E Marcelo Câmara responde: eu falei com ele sobre isso, Cid. Aí ele me falou que tem esse entendimento sim, mas que o pessoal questiona, porque ele pode dar, pode fazer o que ele quiser, mas tem que lançar na comissão, memória, entendeu? O que já foi, já foi. Mas se esse aqui tiver ainda, a gente faz certinho, para não ter problema. Porque já sumiu um que foi com a dona Michele, então, para não ter problema. Segundo a Polícia Federal, em seguida Marcelo Câmara envia uma mensagem de áudio para Mauro Cid. Câmara diz que Marcelo da Silva Vieira ressaltou a necessidade de aviso prévio, no caso de venda no exterior, de bens destinados ao acervo privado do ex-presidente. E Mauro Cid responde: só dá pena porque estamos falando de 120 mil dólares. E ri. Segundo a PF, as mensagens evidenciam que Marcelo Câmara e Mauro Cid tinham plena ciência das restrições legais da venda dos bens no exterior. Nós não tivemos retorno da assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, disse que todos os objetos e presentes enviados ao gabinete foram devidamente tratados dentro da absoluta e estrita obediência à lei. Que esses fatos já foram esclarecidos à Polícia Federal e à Comissão de Ética da Presidência e que ele está pronto para prestar qualquer esclarecimento complementar. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid disse que não iria se manifestar porque não teve acesso aos autos. Nós não conseguimos contato com o general da reserva Mauro César Lourena Cid nem com o coronel Marcelo Câmara. O Centro de Comunicação Social do Exército declarou que vem acompanhando e colaborando com as investigações, que não se manifesta sobre processos apuratórios conduzidos por outros órgãos em respeito às demais instituições da República e reiterou que não compactua com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes. Na investigação sobre a venda ilegal de joias, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro.
A PF também quer autorização para tomar o depoimento do ex-presidente. Os investigadores querem saber se o dinheiro das joias chegou a Bolsonaro e de onde saiu o valor para a recompra de joias. A seguir, o novo programa de aceleração do crescimento. A inflação oficial do Brasil em julho foi de 0,12%, mais do que se previa depois da deflação de junho. A gasolina foi o que mais pesou. O IPCA dos últimos 12 meses soma 3,99%. O governo federal lançou hoje o novo programa de aceleração do crescimento. O Teatro Municipal do Rio ficou lotado para o lançamento do novo PAC, uma reedição do Programa de Aceleração do Crescimento que marcou o mandato anterior do presidente Lula. O anúncio teve a presença de 21 governadores e 36 ministros. Lula definiu assim a importância do PAC. Hoje começa o meu governo. E o PAC é o começo do nosso terceiro mandato. Porque a partir do PAC, ministro vai parar de ter ideia. Ministro vai ter que cumprir o que foi aprovado aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC. Durante 3 horas, integrantes do governo detalharam o programa. A previsão é de que, até 2026, sejam investidos 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados do Brasil. O dinheiro virá de recursos do orçamento da União, das empresas estatais e de financiamentos. E quase a metade será fruto de investimentos do setor privado. O governo federal afirma que o PAC pode gerar 4 milhões e meio de empregos diretos e indiretos. A prioridade será fazer investimentos por meio de parcerias público-privadas. Os recursos do orçamento da União ficariam reservados para áreas onde não for possível fazer esse tipo de contrato. O novo PAC se diferencia dos outros. Primeiro, por apostar, acreditar e articular o Estado como o ente que vai promover, induzir, estimular e apoiar a parceria público-privada. A gente não quer um Estado empresário, a gente quer um Estado indutor. A gente quer um Estado capaz de promover o debate e de dizer aonde é que as coisas devem ser feitas. O novo PAC foi dividido em 9 eixos de investimento. Uma das novidades é a inclusão digital e a conectividade. O governo promete levar a internet de banda larga para todas as escolas públicas até 2026. Lula disse que o PAC terá que ser sustentável. Fomos rígidos do ponto de vista ambiental ao selecionar a lista de grandes obras de infraestrutura que compõem o novo PAC. E da mesma forma, seremos criteriosos nas análises de licenciamento ambiental. A maior fatia é para o eixo das cidades sustentáveis e resilientes. Serão 610 bilhões para o Minha Casa Minha Vida, mobilidade urbana e esgotamento sanitário. O eixo Transição e Segurança Energética vai receber 540 bilhões. Obras em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias terão 349 bilhões. Para equipar as Forças Armadas com tecnologia de ponta, o governo reservou 53 bilhões de reais. Assim, a defesa vai ganhar mais investimentos que os previstos para a educação e a saúde. É exatamente esse o papel do novo programa de aceleração do crescimento. Colocar toda a capacidade do Estado a serviço dos sonhos da população brasileira. Unir os mais diferentes setores da nossa sociedade e da nossa economia para liberar o extraordinário potencial que foi por tantas vezes desprezado ao longo da nossa história. O programa de aceleração do crescimento surgiu em 2007, no início do segundo mandato de Lula. O primeiro PAC foi praticamente liderado pelo governo, tanto no financiamento quanto na execução das obras, mais voltado para saneamento e rodovias.
Já o segundo, no governo de Dilma Rousseff, também contou com a participação da iniciativa privada, incluindo o projeto Minha Casa Minha Vida. Os dois PACs custaram aos cofres públicos quase 700 bilhões de reais. Segundo o Tribunal de Contas da União, o PAC 1 só concluiu 9% das ações de infraestrutura previstas e o 2, 26%. As ações de infraestrutura representam, em média, 40% das duas edições do PAC. Ao relançar o PAC interrompido nos governos Temer e Bolsonaro, o presidente Lula afirmou que um dos compromissos é com a gestão. É exatamente por isso que assumimos um compromisso moral nesse novo PAC, de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal quase obsessiva interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. O desafio do governo é conciliar o orçamento para o novo PAC com a meta de zerar o rombo nas contas públicas ano que vem. Esta semana o governo propôs ao Congresso deixar 5 bilhões de reais destinados ao PAC fora das despesas na hora de calcular o cumprimento da meta fiscal. Um dos obstáculos dos PACs anteriores foi falta de dinheiro. São mais de 2.500 obras paradas em todo o país. Economistas ressaltam a importância de se respeitar o equilíbrio das contas e evitar desperdícios. O novo PAC, eu acho que tem duas grandes restrições. Você tem o espaço fiscal, que não está dado ainda, afinal de contas, o novo regime fiscal, enfim, ainda está para ser aprovado no Congresso. Nós temos um esforço fiscal grande que o governo vai ter que fazer, possivelmente arrecadar mais, e não é pouco, são poucos recursos, talvez 1,5% ou mais do PIB, ou arrecadar mais, ou reduzir os chamados gastos tributários, uma série de incentivos que não fazem muito sentido. A gente tem muita fé em todos os planos que todo governo faz. É dever nosso ter fé. Mas os alertas ficam. Nós temos que ter muito cuidado, muito projeto leva a uma perda de foco leva ao risco de não continuidade, o risco de não continuidade leva a obra parada leva prejuízo e dinheiro jogado fora. No evento de lançamento do PAC, o presidente Lula teve que interceder contra as vaias de apoiadores dirigidas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e ao governador Cláudio Castro, do PL, que desistiu de discursar. A gente vai ter que aprender algumas lições. Quando nós fazemos um ato como esse ato não é para nós do PT. Esse ato não é para nós do governo. Esse ato é para a sociedade brasileira. E nós temos que compor com as pessoas que fazem parte da sociedade brasileira. O governador do Rio de Janeiro não está aqui porque ele quer estar aqui. Ele está aqui porque nós o convidamos para vir aqui. Vamos pegar o exemplo do Arthur Lira, que está aqui, o presidente da Câmara. Ele não está aqui como Arthur Lira, ele está aqui como presidente de uma instituição que o Poder Executivo... Uma instituição que o Poder Executivo precisa mais dela do que ela do Poder Executivo. É esse comportamento que nós temos que ter para a gente poder consolidar o processo democrático nesse país. É a convivência democrática na adversidade. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em baixa de 1,21%. Desde 1998, não ocorriam 9 quedas seguidas do Ibovespa. O dólar comercial subiu para R$ 4,90. A seguir, mais um atentado político a 10 dias da eleição no Equador. Um foguete russo parte em direção à Lua. Preciso fazer uma correção. Agora há pouco, quando nós demos os números do mercado financeiro, o número que apareceu na sua tela da queda do índice Ibovespa hoje estava correto. O número que eu disse estava errado. A queda foi
foi de 0,24% e não 1,24%, como eu disse. Desculpe. Uma candidata à Assembleia Nacional do Equador sofreu um atentado um dia depois do assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio. 2 homens atiraram contra o carro da candidata à Assembleia Nacional, Stephanie Puente, ontem no município de Quevedo. Um dos tiros a atingiu no braço. A polícia está investigando o caso. Hoje, nas ruas de Quito, apoiadores de Fernando Villavicencio fizeram manifestações por justiça e levaram cartazes, lembrando outros políticos assassinados no Equador nos últimos anos. Centenas de pessoas foram ao cemitério para o velório do candidato assassinado na quarta-feira. A filha dele, Tâmia, disse que o pai colocou o peso da luta contra a corrupção sobre os próprios ombros e que isso acontece quando se está sozinho. Mas agora eu vejo que ele não está sozinho, que há muitas pessoas boas o acompanhando aqui, afirmou ela. Muitas pessoas hermosas aqui acompanhando-lhe. Fernando Villavicencio foi baleado da tarde de quarta-feira, quando deixava um comício na capital do país. O candidato do partido Movimento Construge, de centro-esquerda, foi atingido 3 vezes na cabeça. Um dos suspeitos do ataque morreu na troca de tiros com a polícia. Poucas horas depois, 6 homens de nacionalidade colombiana foram presos. Eles estavam escondidos numa casa em Quito. Lá os policiais encontraram um carro roubado, armas, munição e granadas. Os celulares deles foram apreendidos. 2 suspeitos já tinham mandado de prisão por outro crime. Hoje, os 6 foram formalmente acusados pelo assassinato de Villavicencio e também por posse de drogas. A pena As autoridades do Equador, da Colômbia e dos Estados Unidos participaram de uma reunião virtual para discutir sobre as investigações do assassinato. Nos últimos anos, a violência tem aumentado no Equador. O país vive uma crise política e social e enfrenta as consequências das disputas entre facções criminosas ligadas a cartéis de drogas. O presidente Guilherme Lasso, de direita, modificou o decreto de estado de exceção em vigor por 60 dias no país. Ele retirou a parte que limitava reuniões em lugares públicos para permitir que a campanha eleitoral continue. O partido de Villavicencio informou que vai definir em breve um novo candidato presidencial para a disputa. A presidente do Conselho Eleitoral Nacional convidou os cidadãos a irem votar no próximo dia 20. Diana Atamante disse que com o apoio das Forças Armadas e da Polícia Nacional, os comícios vão ser realizados com segurança. Com segurança, com tranquilidade. O procurador-geral dos Estados Unidos anunciou hoje que o responsável pelo caso do filho do presidente Joe Biden vai passar a ser considerado promotor especial independente. Com isso, David Weiss vai ter mais liberdade e poderes para conduzir as investigações sobre Hunter Biden, que incluem sonegação de impostos, uso de drogas e envolvimento em negócios ilícitos no exterior. Mais de 2.000 imigrantes desapareceram no mar Mediterrâneo este ano, tentando chegar à Europa. A imigração na Europa pelo mar Mediterrâneo volta a ser um fenômeno muito preocupante. Segundo a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, conhecida como Frontex, mais de 176 mil imigrantes tentaram entrar na Europa nos 7 primeiros meses deste ano, 13% a mais do que o mesmo período do ano passado. A maioria entra pelo Mediterrâneo Central, a rota mais perigosa do mundo. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, mais de 20 mil pessoas na região desde 2014. Listen to me, okay? O principal destino dos imigrantes é a Itália, onde só este ano já desembarcaram 94 mil, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. E essa pressão migratória pode até aumentar.
Os contrabandistas têm oferecido preços mais baixos aos imigrantes vindos da Líbia e da Tunísia, numa disputa acirrada entre bandos criminosos. Ontem, no Reino Unido, mais um recorde. 755 barcos tentaram cruzar o Canal da Mancha num único dia. O país começou, na segunda-feira, a abrigar imigrantes a bordo de uma barcaça, uma política que atraiu fortes críticas de moradores e ativistas de direitos humanos. A Rússia lançou hoje um foguete que tem como destino o Polo Sul da Lua e a missão de verificar se há depósitos de água na região. A nave Luna 25 deve chegar lá no dia 23. Subiu para 67 o número de nos incêndios florestais em pelo menos 3 ilhas do Havaí. Mais de 11 mil pessoas deixaram Maui, onde o fogo destruiu 80% das construções da cidade de Lahaina. Uma família de 7 pessoas se atirou ao mar e esperou 4 horas até ser resgatada. Preços de produtos de alimentos, água e gasolina foram congelados para evitar cobranças abusivas. Vamos ver agora como fica o tempo nesse fim de semana em todo o Brasil. Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. Nesse sábado, o tempo fica aberto em grande parte do Brasil, como nos últimos dias. Amanhece frio nessas capitais. Em Porto Alegre, mínima de 10 graus. Em Curitiba, 12. Em Florianópolis e Belo Horizonte, 15. À tarde, a temperatura permanece baixa na capital gaúcha. Máxima só de 17 graus. 21 em Floripa, 23 em Curitiba. Enquanto em Salvador, 28. No Recife e em Brasília, 29. Em BH, 30 graus. Em São Paulo, 31. Manaus com 32, Belém com 33 e Campo Grande com 35. Fica mais quente no Rio de Janeiro e em Palmas, com 36. E em Cuiabá, com 40 graus de novo, além do sol e do ar seco. Tem previsão de chuva no oeste de Mato Grosso e também de Mato Grosso do Sul, em grande parte do sul do país, no sul e leste de São Paulo, do litoral da Bahia ao do Rio Grande do Norte, no sul do Ceará, no norte do Maranhão e na maior parte da região norte. As pancadas de chuva são esperadas principalmente em Porto Velho, Rio Branco, Maceió e Aracaju. Nas outras regiões, no geral, chove menos e de forma isolada. E onde tem risco de uma chuva mais forte é nessa área, norte do Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Para cá estão previstos os maiores volumes, com raios e ventania. Vamos falar agora do domingo, Dia dos Pais. Tem mudança brusca por causa da queda de temperatura e ela tende a ser mais acentuada no sul e sudeste. Pode ter geada da fronteira com o Uruguai até a Serra Catarinense. As temperaturas devem ficar abaixo dos 4 graus. Em Porto Alegre e Curitiba, o dia começa com 8 e 9 graus e nem à tarde esquenta. Os termômetros devem parar nos 15 e nos 13. Em Floripa, 18. Em São Paulo, 19. E na capital paulista ainda tem risco de chover a qualquer hora. Tudo indica que será aquele dia cinzento, praticamente sem sol. No Rio, a mesma coisa. E tem possibilidade de chover até mais do que em São Paulo, com a chegada de uma frente fria. A máxima de 25 graus representa 11 a menos do que na tarde de sábado. Até amanhã. Renato Bonner. A Amazônia e a economia gerada por ela estão no Globo Repórter de hoje. A defesa de Jair Bolsonaro acaba de divulgar uma nota sobre a investigação de venda ilegal de joias que ele recebeu quando era presidente. A nota é a seguinte, abre aspas. A defesa do presidente Jair Bolsonaro, voluntariamente e sem que houvesse sido instada, peticionou junto ao TCU, ainda em meados de março próximo passado, requerendo o depósito dos itens naquela corte até final decisão sobre o seu tratamento, o que de fato foi feito. O presidente Bolsonaro reitera que jamais apropriou-se ou desviou quaisquer bens públicos, colocando à disposição do judiciário sua movimentação bancária. Fecha aspas. A seguir, Espanha e Suécia classificadas para a semifinal da Copa Feminina.
A polícia de São Paulo prendeu 2 argentinos por atos racistas no jogo entre São Paulo e São Lourenço, no estádio do Morumbi, pela Copa Sul-Americana. Para provocar torcedores brasileiros, David Benedetto e Matias Ramírez imitaram macacos. Uma casca de banana foi atirada na direção de uma criança. Os 2 vão responder pelo crime de racismo. A Copa do Mundo Feminina de Futebol vai ter uma campeã inédita. Das seleções que disputavam quartas de final, só o Japão tinha título. Hoje, as japonesas perderam para as suecas e saíram da disputa. Amanda Ilestedt e Felipa Anrendal abriram 2-0 para a Suécia. Hayashi descontou. Final, Suécia 2, Japão 1. Na próxima fase, a Suécia vai enfrentar a Espanha, que derrotou a Holanda. Caldentey fez o primeiro das espanholas. Van der Graat empatou. E na prorrogação, Paraiuelo fez o gol da vitória. Final, Espanha 2, Holanda 1. Alemanha, ou melhor, amanhã, as seleções da Austrália e da França também vão disputar uma vaga nas semifinais. A paixão começa bem cedo. Aos 8 anos, as amigas Macy e Frank mostraram paciência de gente grande na porta do estádio onde a seleção da Austrália fazia o último treino antes do jogo contra a França. Queriam qualquer lembrança desse time. Matildas é como os australianos chamam a seleção feminina de futebol. A fita verde no cabelo da Frank não está ali à toa. É livremente inspirada na Hayley Raso, meia atacante, autora de 3 gols e destaque da Austrália nessa Copa. Ela usa as fitas feitas pela avó em todos os jogos desde o início da carreira. Já a Macy queria um autógrafo da Sam Kerr, porque ela faz muitos gols. Mas o principal nome do futebol no país ainda não marcou nessa Copa. Ela jogou pouco mais de 10 minutos nas oitavas de final contra a Dinamarca, porque estava se recuperando de uma lesão sofrida justamente numa partida contra a França. Amistoso 28 dias atrás, vencido pela Austrália por 1-0. Nesse jogo mental entre duas equipes tão parelhas, esse último resultado num confronto direto parece uma vantagem para a Austrália. Assim como jogar com a torcida toda a favor. Quase 50 mil pessoas devem colorir esse estádio aqui em Brisbane de verde e amarelo, as cores das Matildas. Mas a França, aparentemente, não dá bola para isso. O técnico francês Hervé Renard disse que a França gosta de jogar com torcida contra, como já aconteceu nesse estádio na vitória sobre o Brasil. A Sam Kerr retribuiu a atenção e autografou a bola da Macy. Com a força dessa nova geração de torcedoras, a Austrália tenta chegar a uma semifinal de Copa do Mundo pela primeira vez. Em nome das futuras Matildas, as Hayley Rasos de amanhã. A Globo transmite Austrália e França amanhã a partir das 4 da manhã, hora de Brasília. O Jornal da Globo é depois de sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Tombense Sport pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais últimas notícias da equipe do Tombense e também as últimas informações da equipe do Sport. Tombense, há 4 jogos sem vencer, entrou na zona de rebaixamento, joga hoje em casa contra o líder do campeonato e precisa vencer para sair do Z4. Já o Sport, vindo de 4 vitórias consecutivas e líder absoluto da Série B, joga hoje fora de casa e vem em busca de mais 3 pontos para disparar na liderança. Então, se você é torcedor da Tombense ou torcedor do Sport, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comente aí embaixo o seu palpite, porque Tombense Sport entra em campo nesta sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série B. O duelo reúne times que vivem situações completamente opostas na competição. Tombense entra ainda mais pressionado para essa rodada. Após a derrota de virada para o Atlético Goianiense fora de casa, o time voltou para a zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª posição no torneio, com 19 pontos. Além disso, o Alvirrubro tem um jogo a mais que a Chapecoense, penúltima colocada, com os mesmos 19 pontos, o que torna o cenário ainda pior. O Sport vive o outro lado da moeda, recuperou por completa confiança após embalar 4 vitórias seguidas e vai em busca do 5º triunfo.
marca que só conseguiu uma vez na era de pontos corridos da Série B. Há 13 anos, o Leão é o líder, com certa folga, tem 44 pontos, a 3 de distância do vice-líder, que é o Vitória, e a 6 do quinto colocado, que é o Criciúma. Pelo lado do Tombense, o Gavião segue com problemas no setor defensivo. O Zé Vitor se machucou e é desfalque. A tendência é que Luiz Felipe faça a dupla de zaga com Augusto, mas é possível que Roger Carvalho e Matheus Buiatti retornem de lesão e reapareçam na equipe. O técnico João Bursi também deve contar com a volta dos atacantes Keké e Daniel Amorim. Na contramão, o atacante Jaderson está suspenso. Então a provável escalação da equipe da Tombense deve ter o Felipe Garcia, Luiz Felipe, Augusto, Egídio, Kevin, Bruno Silva, João Pedro, Matheus Friso, Cleiton, Alexandre Jesus e Fernandão. Pelo lado do Sport, as mudanças de Anderson Moreira serão nas laterais. Titulares da posição, Felipinho e Eduardo, com contratura muscular, foram poupados e não jogam. Assim, Roberto Rosales deve assumir a lateral esquerda. Igor Carius, outro jogador da posição, está suspenso pelo STJD por conta da operação penalidade máxima. Na direita, no lugar de Eduardo, entra Everton. No mais, a equipe deve ser a mesma da vitória sobre o Novo Horizontino. Então a provável escalação do Sport deve ter Renan, Sabino, Rafael Thierry, Rosales, Everton, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Alan Ruiz, Luciano Juba, Edinho e Wagner Love. O jogo vai ser apitado pelo Braulio da Silva Machado, com o assistente número 1, Danilo Ricardo Simão Maniz, assistente número 2, Nailton Júnior de Souza Oliveira, quarto árbitro Michel Patrick Costa Guimarães e no VAR o Carlos Eduardo Nunes Braga. Aí na próxima rodada a Tombense vai jogar fora de casa, vai enfrentar a equipe do Avaí, e o Sport também joga fora de casa e vai enfrentar a equipe do Guarani. Então é isso, rapaziada, desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.